nossos pés pisam neste chão, ama o coração, pensa a cabeça, e os nossos pés pisam neste chão, onde pisam os pés, a cabeça. Povo amado, neste tempo de respiro curto, mas nós continuamos anunciando que a vida tem a última palavra na ressurreição de Jesus e na nossa vida plena, fora Bolsonaro, impeachment já, vacina para todos e todas de graça pelo SUS. Vamos anunciando o nosso anúncio de Páscoa. E neste nosso caminhar na oficina de leitura popular da Bíblia, partilhamos o texto do livro de Números, no capítulo 12, este texto que nos relata cada vez mais com clareza, a partir dos nossos pés, como teve duas propostas, a proposta dos êxodos, a proposta de libertação, a proposta de uma experiência de Deus que é libertação e caminha junto com o seu povo, de mulheres e homens, nos diferentes respiros de espiritualidade, nas diferentes imagens, nesta errância de gente testemunha da libertação de Deus, homens e mulheres que historicamente se chamaram Miriam, se chamaram Moisés, se chamaram Arão, se chamou povo no caminho de libertação, e daqui a pouco vamos ver quantos povos diferentes. E depois estes nomes, como Moisés, foram pegos como ordem simbólica, sobretudo no pós-exílio, a partir um pouquinho antes de todas as reformas. Nós ouvimos Ezequias, Josias, e depois as reformas templares do pós-exílio, as reformas do sumo sacerdote, as reformas sacerdotais que levaram a um monoteísmo único, um único templo, um único poder, um único Deus, e tomaram o nome de Moisés para explicitar esta teologia. Então nós temos sempre que ver nos textos que relatam exílio, que relatam êxodo, que relatam o caminho de libertação, as palavras de resistência, porque foram estes retalhos de resistência popular de mulheres, de homens no caminho de libertação, foram encobertos por uma forma sacerdotal, esta cobertura da coxa, este forro da coxa, que nós precisamos sempre retirar e suspeitar para podermos encontrar palavras de profecia místico-política de libertação. E no texto do capítulo 12 de Números nós percebemos isso, percebemos quando o povo não arredou o pé, quando Miriam questiona Moisés e questiona o Deus de Moisés, que também se chama Javé, mas temos que ver como este nome é usado. E o povo não arreda o pé até que a profetisa, até que a mulher que dançou libertação, do anúncio mais antigo na Bíblia, Deus derrota o faraó. Então nós estamos fazendo este exercício para encontrarmos os fios de narrativa de libertação. E percebemos que tem grupos diferentes que fizeram o êxodo. Sim, diferentes foram os grupos que fizeram o próprio êxodo, procurando vida na experiência de libertação.
A história do grupo saído da escravidão do Egito, este grupo liderado por Miriam, por Moisés, por Arão, né? Este grupo prevaleceu, esta narrativa acabou prevalecendo sobre as outras. Mas nós vamos ver os principais grupos que participaram a esta experiência de libertação. Foram muitos, mas vamos narrar, vamos prestar atenção, sobretudo, né, nos 4 grupos mais significativos. 4 são os pontos cardeais dos caminhos de libertação: o norte, o sul, o leste, o oeste, e todos caminhando em direção a um centro que é libertação, vida plena, sobretudo a partir dos mais excluídos, dos mais oprimidos, das mulheres, das crianças, dos povos, de todas as cores e etnias, a partir do mesmo respiro de libertação. E nesta experiência de libertação foram também 4 são os elementos vitais: o ar, a água, o fogo e a terra. Então vamos ver o primeiro grupo. Como já dissemos muitas vezes, o primeiro grupo foram os camponeses e camponesas de Canaã, então do mesmo território, empobrecidos, endividados e também escravizados na experiência do trabalho escravo temporário para poder pagar os tributos. As condições econômicas foram um dos motivos fundamentais para procurar outros caminhos longe dos reis arrogantes das cidades-estados, as cidades da região de Canaã, que eram mais de 20 cidades, com 20 reis diferentes, que viviam do tributo dos camponeses. Em troca deste tributo, em caso de guerra, de ataques, acolhiam esses empobrecidos e empobrecidas trabalhadores da terra dentro dos muros das cidades-estados. As condições econômicas, então, foram um motivo fundamental. E outro motivo foi a mudança climática. A arqueologia demonstra que neste tempo entre 1500 e 1200 a.C. teve uma grande seca, sempre são centenas de anos, né? Mas cada vez mais perto do ano 1200, experiência de tempo de grandes secas, anos de seca. E isso tem uma grande implicação para quem trabalha a terra, né? Nós temos a experiência doída dos retirantes, das famílias retirantes das regiões do semiárido, desde o norte de Minas, desde o nordeste. Então, as condições econômicas e a mudança climática representam o principal motivo para fugir por parte dos camponeses de Canaã. Quem não podia pagar os tributos ou suportar as condições de trabalho escravo, tinha que fugir e emigrar do território das cidades-estados de Canaã. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 25, no versículo 10b, significa a segunda parte do versículo, no final, este texto é no final do tempo das tribos, assim está escrito: hoje são demais os servos que fogem dos próprios patrões. Este processo do fugir das planícies de Canaã tinha começado em volta de 1500, como disse antes, porém é em volta de 1200 que aumenta. Naquele tempo, as montanhas tinham grandes bosques e árvores. Assim está escrito no livro de Josué, no capítulo 17, no versículo 15 e no versículo 18. Os camponeses transformaram os bosques em terra para ser cultivada.
Mas para esse objetivo de transformar os bosques para terra cultivável, é então necessário cortar as árvores. E para isso teve uma grande novidade a partir de mais ou menos 1250 a.C. Esta novidade é o conhecimento do uso do ferro. Os camponeses tinham a possibilidade de usar o ferro, porque até então o metal usado era o bronze, que não permitia o corte de árvores enormes. O uso do ferro permitiu cortar as árvores e também inventar o arado para trabalhar a terra. Em 1 Samuel 13, 19 até 23, nos diz como esta técnica do uso do ferro era sobretudo de um povo do mar chamados filisteus, e os israelitas tinham que descer as montanhas, de onde foram morar, para comprar os instrumentos de ferro para trabalhar a terra. Outra novidade, além do ferro, era representada pela técnica do revestimento das cisternas. Uma pasta feita de cal. Esta pasta que revestia as cisternas permitia guardar as águas da chuva. Isso permitiu, então, o trabalho da terra e o guardar a água em regiões mais difíceis, através de cisternas, em regiões que não tinham poços, como está escrito no capítulo 6 de Deuteronômio, no versículo 11, e no livro de Números, capítulo 21, dos versículos 16 até o versículo 18. Então, sem poço, o jeito para sobreviver era a cisterna. Outra técnica conhecida neste território, neste tempo, foi construir muros com pedras nas montanhas. Esses muros eram chamados terraços, era a forma de cortar a montanha, segurar a terra com os muros para poder cultivar aquele pedacinho de terra nas encostas montanhosas. Então, atenção, ferro, terraçamento e cisterna permitiram a sobrevivência deste povo camponês nas montanhas. Então, livres dos tributos das cidades-estados da planície. Então, provavelmente, são estes camponeses, antes cheios de dívidas e escravizados, e agora livres, que um documento chamado As Cartas de Amarnas, das quais nós temos o documento arqueológico, que essas cartas chamam Abiru, gente empobrecida que luta, hebreus. Encontramos este nome no livro de Juízes, no capítulo 9, versículo 4, e também sempre no livro de Juízes, capítulo 11, de 1 a 3. E encontramos este nome também em 1 Samuel, capítulo 22, de 1 a 5, e em 1 Samuel, capítulo 27. Davi, ele se junta a este grupo chamado Abiru no serviço aos filisteus. E também Davi, em 1 Samuel 13, 14, junto com este grupo de hebreus, de Abiru, luta para tirar dos reis o necessário que os reis tinham tirado ao povo. É uma forma de luta tipo Robin Hood, Estas lutas de grupos empobrecidos que tiram dos reis, dos enriquecidos, para devolver ao povo. Também a religião teve um papel muito importante neste processo de libertação. O nome Israel significa Deus luta. El é o termo comum nas línguas semitas, então também nas línguas desses povos, para indicar divindade.
El abraçava todas as divindades em Canaã. E Asherá, a divindade feminina, era a esposa de El. O culto para Asherá foi eliminado violentamente em Israel somente na reforma de Josias, e estamos falando de 620 a.C., então 600 anos depois da experiência do Êxodo. Como está escrito em 2 Reis, capítulo 23, de versículo 4 a 20. O nome da tribo de Asher vem desta deusa cananeia Asherá, como está escrito em Josué 19, de 24 a 31. Os agricultores e as agricultoras tinham a própria festa na primavera, porque é a festa da colheita, é a festa do pão novo, a festa que durava uma semana. Então, por isso, o pão tinha que ser sem levedura, para não ficar empodrecendo, né? Era rito de passagem. Novos bichinhos, novas cabras e ovelhas que chamar. Então, era um rito para chamar e agradecer pela vida. Então, nós entendemos porque a primavera, este tempo, era um tempo significativo para os camponeses e acabou sendo este tempo que congregou para o ritual fundante e fundamental da memória, da libertação, da Páscoa. O segundo grupo, então, o grupo de maior número, o grupo mais numeroso era este grupo primeiro, né, que acabamos de dizer, dos agricultores que fugiram da planície, fugiram das cidades-estado para não pagar mais tributo, para não ser mais escravos, e subiram as montanhas. E conseguiram subir as montanhas, então, porque é neste tempo de 1200 que se consegue 3 técnicas, que é a técnica do uso do ferro para poder trabalhar a terra, o uso do ferro para poder cortar as árvores, a técnica de fazer muros para fazer pequenos cortes na montanha, terraças para poder cultivar aquele pedacinho de terra, e o cal, a pasta de cal para poder revestir as cisternas de pedra e poder então guardar a água da chuva para poder sobreviver com a água da chuva. O segundo grupo é o grupo dos pastores. O grupo dos pastores era um grupo semi-nômade de Canaã, sempre, do mesmo território, que não tem nada a ver com o Egito, tá? Canaã, e que é aquele território onde o pessoal, as tribos acabaram se estabelecendo em cima das montanhas no começo. Este grupo seminômade é o segundo grupo que fez seu êxodo. Era constituído por pastores que acompanhavam o rebanho em Canaã, sempre no mesmo território, de lugar em lugar, à procura de pastagem para as cabras e as ovelhas entre os bosques e o deserto. Conhecemos os grupos dos pastores seminômades como os grupos dos patriarcas. Então, os patriarcas pertenciam a este grupo que morava nas montanhas e pastoreava cabras e ovelhas entre os bosques e o deserto. Patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, e matriarcas, Sara, Agar, Rebeca, Raquel e Lia. Então, os patriarcas e matriarcas deram origem a este povo que se encontrava pastores seminômades. Os seminômades foram o primeiro grupo que resistiram e lutaram contra a opressão das cidades-estados no segundo milênio antes de Cristo.
A resistência foi fugir neste território que nós chamaríamos em português cerrado, entre os bosques e o deserto. Não tinham ainda as condições para ocupar os bosques, porque ainda não tinha a técnica do ferro, que veio dos povos do mar, dos filisteus, e a técnica da cobertura da cisterna com cal. A atividade era a criação de pequenos rebanhos de cabras e ovelhas, como está escrito no livro de Gênesis, capítulo 47, versículo 3. Em tempo de chuva, era fácil cuidar do rebanho, porque em tempo de chuva tem muita pastagem. Mas em tempo de seca, era necessário ir para a planície à procura de poços, à procura de água, porque ainda não tinha a técnica das cisternas. Assim, era necessário negociar sempre com os camponeses. Às vezes, as negociações iam bem, mas às vezes geravam conflito com os camponeses, e os camponeses ganhavam nesses conflitos. Sem dúvida, o conflito entre pastores e camponeses está na base do conto do mito de Caim, camponês, e Abel, pastor, no capítulo 4, de 1 a 16 de Gênesis, como também na narrativa de Sodoma e Gomorra, no capítulo 19 de Gênesis. Como as migrações por causa dos rebanhos nem sempre eram pacíficas, assim as migrações perto das cidades-estados nem sempre eram pacíficas. Aproximar-se de uma cidade trazia muitas vezes escravidão, opressão, violência, sobretudo contra as mulheres desses pastores seminômades. Assim, os relatos de Sara e Rebeca, mulher de Abrão e de Isaque, consignadas ao rei em troca de comida e proteção. Então, a crítica destes grupos de pastores seminômades e também presente na Bíblia toda, como podemos perceber, não está sem fundamentação. Por causa da cidade, os camponeses tinham fome, dívidas, trabalho escravo e tributos. Na cidade não era respeitado o direito ao hóspede, como está na história de Sodoma e Gomorra, no capítulo 19 de Gênesis, de 1 a 5, e também não era respeitado o direito das mulheres, como está em Gênesis, capítulo 12, do versículo 10 em diante, e capítulo 26, do versículo 1 em diante. É bom lembrar que os pastores não tinham templo. E nós vimos isso na história de Rebeca, alguns encontros atrás, O lugar do culto podia ser uma árvore, como está escrito no capítulo 18, no versículo 1 de Gênesis, ou uma pedra, como está escrito em Gênesis 28, em Gênesis 18, 22, em Gênesis 31, 13, em Gênesis 35, 14. Este grupo não tinha sacerdotes para o culto. O sacerdócio era serviço de pessoas da família, das mulheres, como nós vimos na história de Rebeca, que guarda as imagens. Ou do pai, como podemos ver em Gênesis 17, 23. Este grupo acreditava um respiro do divino, da divindade, que caminhava junto, com diferentes imagens. Nas casas, como nós já vimos, tinham os terafins, respiros diferentes, cotidianos, caseiros da divindade, respiro de proteção da casa e da vida. Os grupos de pastores festejavam a partir da lua cheia da primavera. Então, percebem como este momento da natureza, este momento da vida, se juntava também com o respiro religioso dos camponeses. A primavera, a saída de uma pastagem para outra. A primavera, o sangue das mulheres.
é possível que o rito do sangue do cordeiro tenha um arquétipo antiguíssimo no rito do sangue das mulheres. O sangue das mulheres, o sangue de menstruação, é o único sangue que não é fruto de ferida, não é fruto de violência, não é fruto de espada. Aliás, é o sangue que olha e escuta a lua e depois dos 28 dias, em média, exatamente dos 7, que são os 4 ciclos da lua no céu, depois disso, nesta obediência, o sangue de nós mulheres, ouvindo e respirando com a lua, sangramos. É um tempo para se renovar para a vida. E quando não existia a eletricidade, nós mulheres menstruávamos juntas em tempo de lua cheia. Nós sabemos que nós mulheres, quando estamos juntas e vivemos juntas, o nosso corpo e o nosso sangue conspira, acabamos menstruando no mesmo tempo quando moramos na mesma casa. E quando não tinha luz elétrica, a menstruação vinha na tenda de lua, na tenda vermelha, juntas em tempo de lua cheia. Então era este rito do sangue que se renova ouvindo a terra, ouvindo a lua, porque também a terra se renova com as luas e a maré também se renova com as luas. Então percebemos como este rito está ligado à primavera, ao sangue menstrual, à lua que se renova e à maré que se abre. Então as estacas, antiguissimamente dos currais e das tendas, se colocava sangue menstrual para chamar vida. Repito, era o único sangue que não é, e é ainda, o único sangue que não é fruto de ferida, de espada, de guerra e de violência. Então, por isso também o sentido da unção das casas da fuga do Egito. Claro, no Êxodo, com o sangue já do cordeiro, mas precisamos resgatar estes ritos antiguíssimos para dizer obrigada, vida, pelo sangue das mulheres, pela sabedoria em tempo de menstruação, pelo sangue do parto. Obrigada, vida, pelo sangue da vida. Obrigada pelas marés, pelas luas, pela terra. Obrigada. Ecologia integral.